e este é o podcast Tal Investimento. Então vamos falar um pouquinho de macroeconomia, de uma forma talvez simplificada, até porque hoje em dia está muito confuso, né? Agora, novos conflitos geopolíticos. Então, assim, quais que você elencaria, então, assim, os principais indicadores macroeconômicos que conversam com a atividade de um porto? Tá. Então, câmbio, então ficou mais caro, o cara vai importar menos, tipo isso. Qual que é, talvez, explorar câmbio, juros, inflação, não sei, o que você acha que atinge direto o porto? Eu vou começar falando uma outra coisa, se você me permite. Claro. Eu já chego lá. Como eu falei, o container surgiu na década de 1950. Naquele momento ele surgiu, foi criado, e de lá para cá, mercadorias que não eram transportadas dentro de containers, têm passado a ser. Esse fenômeno se chama containerização de cargas. Então, cargas que eram transportadas de outras maneiras passam para dentro do container. Uhum. Cargas que eventualmente não eram transportadas porque não fazia sentido logístico, passam para dentro de containers porque o container viabiliza a cadeia logística daquele tipo de mercadoria. Esse fenômeno já foi mais forte, mas ele ainda existe, e ele é uma das grandes justificativas para a gente ter o crescimento da movimentação de containers. Eu vou falar do Brasil, mas funciona para o mundo também. O crescimento da movimentação de containers ser maior, significativamente maior do que, por exemplo, o crescimento do PIB. Então, eu vou pegar um número fácil. Se a gente pegar a década de 2010 a 2020, a gente teve um crescimento de PIB pífio. A gente teve 2016, que foi um crescimento, que foi um decréscimo muito significativo, por exemplo. Sim. Então, dificilmente essa década a gente teve mais de 1% de crescimento de PIB ano após ano, né? Anual. Tá. O crescimento de movimentação de containers nesse período foi de quase 6% ao ano acumulado, todo ano. Obviamente teve ano que cresceu mais, ano que cresceu menos, mas se você pegar a média dos anos, foi quase 6% de crescimento, 5,6%. Então, existe esse descolamento. Okay. Então, é uma primeira característica do mundo do container, é que a gente ainda vive um momento em que o container cresce independentemente dos aspectos macroeconômicos, ou menos dependentemente dos aspectos macroeconômicos. Esse é o ponto número 1. Ele é completamente independente? Óbvio que não. Então, a sua pergunta é super pertinente. O que faz o crescimento ser maior ou menor? São, assim, simplificando, basicamente duas coisas. O crescimento do mundo, do Brasil no Brasil, ou do resto do mundo. Do Brasil, se a gente for pensar na importação, do resto do mundo, se a gente for pensar nas importações, a partir do ponto de vista dos portos brasileiros, e a inserção no comércio internacional que o Brasil tem. A gente pode pensar até na abertura comercial global de uma forma geral e na inserção que o Brasil tem no comércio internacional. O Brasil é um país muito fechado em termos comerciais, então dificilmente a gente consegue imaginar o Brasil se fechando mais. É muito mais plausível imaginar um cenário de Brasil aumentando a sua inserção comercial. Sim. Por outro lado, a gente está vendo o mundo no momento de guerras comerciais e saindo de um mundo sem polarizações, com os Estados Unidos sendo uma potência dominante, passando por um momento em que a gente tem multipolarização. Isso tem causado guerras comerciais que eventualmente vão diminuir a abertura comercial do mundo. Então, acho que são dois vetores que são importantes. E se a gente for pensar especificamente na parte macroeconômica, quando a gente pensa nas importações, o que mais faz diferença é o crescimento de PIB brasileiro. O que faz diferença no PIB brasileiro? Se a gente tiver taxa de juros menor, isso, de certa forma, incentiva a economia, incentiva o PIB. Se a gente tiver um câmbio mais barato, né, o dólar custando menos. Sim. Porque fica mais barato para a gente comprar mercadorias para importação. Sim. Se a gente pensa do ponto de vista da exportação, o crescimento do mundo, então a gente tem que pensar no PIB global, ou pelo menos no PIB das regiões que são as maiores destinos das mercadorias, dos itens brasileiros industrializados.
E aí o câmbio está na contramão. Quanto mais caro for o dólar, né? Quanto mais desvalorizada a moeda, melhor. Então, tem um sistema de peso e contrapeso aqui que, de certa forma, o câmbio tende a ter menos impacto do que crescimento de PIB. Então, tentando responder sua pergunta, depois dessa volta toda, o item macroeconômico que mais faz diferença é crescimento de PIB. Regional, brasileiro e global. Sem desconsiderar inserção do Brasil no mercado global e abertura e o comércio global de uma forma geral, e sem esquecer que a gente tem ainda o efeito da containerização de cargas que amortece todos esses itens. Ele amortece no momento de queda, né? E amplifica no momento de crescimento. Por isso que os portos de container crescem tanto, e enfim. Assim, né? Eu não tenho capacidade de fazer uma análise geopolítica profunda aqui, mas assim, o Brasil está no BRICS. E tem a nova rota da seda. E o Brasil cada vez mais próximo da China a título de comércio, principalmente de comércio de produtos industrializados. Tá? A gente exporta como mais commodity, mas a gente importa muito, que eu imagino que isso vai conversar com o Porto de Itapuá, é produto industrializado, né? Sim. Que deve chegar cada vez mais. Sim. Mas eu entendi, ficou bem claro a questão de câmbio e etc. E este é o podcast Tal Investimento.